Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite chuvosa, gostosa. Aliás, a última de novembro, a última segunda-feira de novembro, a próxima já é dezembro. Então nós estamos iniciando as nossas atividades. Eu convido a todos para que façamos uma prece, Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecendo pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui esta noite reunidos, nesta casa, onde as suas energias, através dessa equipe espiritual, que está sempre renovando, sempre nos ajudando, nos amparando, para que todos nós, quando chegamos aqui, encontramos essa paz, essa harmonia. E hoje, com certeza, não será diferente. Que possamos aproveitar esse momento, que possamos aproveitar a direção espiritual, que vem sempre em nosso auxílio, nos ajudar nas melhores palavras, nos ajudar nas melhores compreensões, para que todos nós possamos sair daqui conhecendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa e não guardar para nós, mas compartilhar com todos aqueles que caminham conosco na presente jornada. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube esta noite é As Varas da Videira. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 55, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Videira, todos nós sabemos que produz uvas, que podem ser doces ou azedas ou não ter nenhum sabor. Tem frutas que às vezes não tem sabor nenhum. As uvas, elas são produzidas na vara da videira. Então tem o tronco da uva e as varas que produzem essas uvas. Mas para que elas sejam viçosas, gostosas, bonitas, doces, é necessário cuidados, É necessário que sejam dados determinados cuidados. E é nesse sentido que o texto de Emmanuel vai trabalhar esta noite. E ele começa sempre com uma frase bíblica, que diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Isso está em Jesus, João capítulo 15, versículo 5. Para a gente entender melhor essa frase que está na Bíblia, a gente vai ler as frases anteriores e depois uma só posterior. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso tudo Jesus falando aos seus discípulos. A gente vai ver depois, mais para frente, que não é só pela palavra, Precisa de algumas outras atitudes também para que nós possamos ser produtivos. Mas Jesus continua: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quer dizer que se nós estivermos ligados a Jesus, nós seremos frutíferos. Sem, nós seremos infrutíferos. Até porque nós somos espíritos ainda muito aprendizes, muito imperfeitos. Continuando, eu sou a videira, vós as varas. Jesus está dizendo isso. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente permanecer em Jesus e
fazer ou tentar fazer aquilo que ele fazia, guardadas as proporções, nós vamos produzir bastante frutos. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Aqui um pequeno desenho de algumas varas secas de uva, né? Que se secam e depois não servem para mais nada, porque estão mortas, vão para fogueira. Vamos dar uma analisada aqui nos personagens desse trecho bíblico. A videira é o nosso Mestre Jesus, então é necessário que nós estejamos ligados ao nosso Mestre Jesus. As varas somos nós, que podem ser verdes ou secas. Viticultor ou lavrador é o nosso Pai, Deus. Então nós somos as varas ligadas ao Jesus e o viticultor. Se nós estivermos ligados a Jesus, o viticultor cuida para que nós possamos produzir. Varas secas são as que não produzem frutos. São aquelas que estão aqui nesse mundo, somos nós que muitas vezes estamos nesse mundo, andando, ao léu e à toa, sem produzir frutos nenhum. Varas verdes são as que produzem os frutos. Lançadas no fogo e arder, são as nossas encarnações, onde expiamos as nossas faltas, as nossas falhas, né? Enquanto a gente ficar infrutífero, nós vamos continuar reencarnando até que a gente se torne frutífero, produtor, né? E quais são esses frutos? Bondade, caridade, paciência, que nos amemos uns aos outros. E mundo onde nós temos que distribuir os nossos frutos. A videira, quando ela produz o fruto dela, aqueles cachos de uva, ela não sabe quem vai comê-los. Se é bom, se é ruim, se tem religião, se não tem, ela não escolhe. Ela fornece o fruto dela para qualquer pessoa. Assim também devemos ser nós. Mas vamos agora ao texto de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Então, os galhos sem Jesus se secam, com Jesus produz. Jesus é o melhor exemplo que nós temos, nós aqui nessa humanidade, né, para copiar. É o melhor exemplo que nós temos para copiar. Melhor não, é o exemplo perfeito que nós temos para copiar. Nos ensina que para sermos produtivos, precisamos estar em sintonia com o Mestre, lembrando os seus ensinamentos e os seus exemplos. Só que no dia a dia nosso, na correria do nosso dia a dia, a gente esquece desses ensinamentos e dos seus exemplos. Todas as vezes que nos afastamos, que secamos a nossa vara ou deixamos secar a nossa vara, nós estamos fazendo o quê? Praticando maldades, exteriorizando qualquer tipo de agressão. Somos a vara da videira fora do seu tronco, secando. E com isso nós vamos caminhando para onde? Para o fogo, né? Fogo da purificação. É necessário que a gente se purifique, ou por amor ou pela dor. Se a gente continuar se afastando, nós vamos se purificar pela dor. Se nós continuarmos ligados, nós vamos purificar pelo amor. Então, enquanto a gente fica se secando, os nossos sofrimentos vão continuar nesta e em outras encarnações. Muitas vezes a gente já começa, já. Até quando? Até quando nós compreendermos o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida, amar. Esse é o sentido da vida.
Todas as vezes que nós nos aproximamos praticando bondade, seremos seus seguidores sinceros. E nós teremos o nosso caminho promissor, cheio de flores e nada de coisas ruins no nosso caminho. É fácil? Não, não é fácil. Sem o Cristo, esse texto é de Emmanuel também, tá? Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras da humanidade estão destinadas a perecer. Então, sem o Cristo, tudo que nós fazemos não tem um final feliz. A nossa vida com Jesus, com o Mestre, já é difícil, muito difícil. Imagine sem. Se nós não tivermos o coração aberto para as coisas cristãs, a nossa perdição vai ser total. As nossas obras ou os nossos frutos somente serão benéficos a nós e aos nossos semelhantes quando nós estamos com Jesus. Sem Ele, nós não teremos as nossas obras edificantes. Como que nós fazemos isso? As crianças somente se erguem com a dedicação materna dos pais, dos familiares, que ajudam na sua caminhada. Todos à sua volta ajudam a criança a se educar, a se fortalecer, a crescer. Assim somos nós, espíritos ainda errantes. Temos a dedicação do Mestre, de Jesus, e da sua legião de espíritos bondosos, espíritos muito melhores do que nós não vamos citar aqui, mas cada um com certeza já está passando pela mente, né? São espíritos, são seus prepostos que estão sempre se preocupando com nós. E diferentemente das crianças, nós já conseguimos saber o que nós queremos. As crianças nós temos que ensinar, direcionar, dizer que isso está errado, aquilo está certo. Nós já sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o caminho certo e nós sabemos também o caminho errado. Portanto, nós devemos abrir o nosso coração e pensamentos para buscar em Jesus a sua essência, de que tanto nós necessitamos. Sem essa essência, vai ser uma perdição para todos nós. Um outro exemplo são as plantas. As plantas precisam de adubo, de água, de cuidados especiais de poda, né, para que elas floresçam, para que elas cresçam e se fortaleçam e produzem bastante. Nós também, como plantas, precisamos desse fortalecimento, desse adubo, dessa água, mas não da forma que a gente imagina, né? Nós, diferentemente das plantas que precisa esperar que alguém leve esses nutrientes para ela, adubo e água, nós podemos ir à busca desses adubos e dessa água. E nós não precisamos ficar na dependência de ninguém. Dependemos de nós mesmos, né? Dessa conquista, dessa busca, desse alimento. Esse alimento material que nós precisamos para alimentar o nosso corpo físico, que ele é o transporte do nosso espírito. O nosso espírito cresce com esse corpo, então nós precisamos cuidar desse corpo. Mas também nós precisamos do alimento moral. Então, nós precisamos sair em busca dos dois alimentos. Do alimento material, cuidar desse corpo, e também do alimento moral para o nosso crescimento espiritual. Emmanuel também nos diz assim: a ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Esse texto aqui é muito profundo. Emmanuel consegue nos trazer
um sentido para aquelas colocações de Jesus que facilitam os nossos entendimentos, né? Ele diz assim: a ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. Quais são esses valores da consciência? O que está dentro de cada um de nós? Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos quando nós fazemos alguma atitude errada, seja onde for, na nossa casa, na rua, no trabalho, nós sabemos quando nós fazemos alguma coisa errada. Então, os valores da nossa consciência são verdade e bondade. Nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser autênticos e sermos bondosos. Isso é muito importante na nossa vida. Ele diz também que as escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Todas as vezes que se afastar da verdade e do bem, essas escolas religiosas também estarão condenadas. Então, em hipótese alguma, nós podemos nos afastar do bem. Nós precisamos buscar esses valores sublimes. E assim, tudo que fizermos terá um valor diferente, servindo de exemplo aos nossos semelhantes. Nós somos muito observados, constantemente nós estamos sendo observados, principalmente pelos pequenos. Não adianta a gente falar alguma coisa para o pequeno, não faça isso, e você com o seu exemplo faz. Eles vão observar muito mais os teus atos do que as tuas palavras. Ah, meu pai, minha mãe falou para não fazer isso, mas ele fez. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não minta. Aí o telefone toca, a criança fala que eu não estou. Você está ensinando o quê? A criança a mentir. Né? Então você fala para a criança, não minta, mas você toma essa atitude, não adiantou nada. Né? Emmanuel também diz assim, os homens, que somos nós, né, homens e mulheres, são as varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem os seus deveres, quando não cumprem os seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos em outras encarnações, no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então aqui Emmanuel afirma que nós somos as varas verdes desta árvore gloriosa que se chama Jesus. Quando nós fazemos coisas erradas, quando nós erramos, nós estamos nos secando. Nós estamos se afastando da seiva, né, do alimento de Jesus. E quando isso acontece, a gente se desespera, a gente rola no chão, nas dificuldades da vida. Muitas vezes a gente não encontra solução para os nossos problemas, a gente fica perdido. Muitas vezes a gente procura outras pessoas que, na maioria das vezes, estão mais perdidas do que a gente, e em vez de nos ajudar mais do que nos atrapalham, do que nos ajudam. Então, todas as vezes que a gente se afasta dessa videira, se afasta do Mestre Jesus, nós estamos nos secando. Mas será que nós, que estamos ligados, como diz Emmanuel aqui, os homens são varas verdes da árvore gloriosa, será que nós estamos produzindo frutos ou nós estamos somente ligados a essa videira, sugando a seiva, mas na hora de produzir a uva, a gente está produzindo aquelas uvinhas pequenininhas, tão insignificante. Quando nós não produzimos os nossos frutos, uma hora nós vamos secar. Nós vamos nos afastando do Mestre, como já foi dizendo, né? E nós podemos mudar essa situação. Mudar quando? Já deveríamos ser mudados, né? Ontem, mas nós já podemos começar a partir de agora, né? Já na presente encarnação.
Então, como termina o texto aqui, né? É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade no Divino Mestre. Então, vamos ser fiéis a Jesus, ao nosso Mestre Jesus. O seu amor nos envolve, nos fortalece, ajudando a produzir estes frutos tão necessários para a humanidade. E para nós também, né? A natureza do nosso corpo físico nos fornece vasto repositório de lições em relação ao zelo próprio. Aqui já não é mais o texto de Emmanuel, tá? Aqui já é um resumo, já é uma explicação nossa, tá? Nós precisamos cuidar da epiderme do nosso corpo, né? Da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos e de todo o nosso corpo, né? E etc. O que acontece se esquecermos de cuidar de alguma parte do nosso corpo? Com certeza, a falta de cuidado acarretará venenos à vida, causando doenças e lesões no nosso corpo físico. Se o corpo físico, passageiro e mortal, exige vários cuidados, o que dizer do espírito com seu valor duradouro e imortal? Esse corpo é uma veste provisória. Todos nós vamos deixá-lo. Sabemos quando. Hoje, amanhã, ou daqui a um ano, daqui a 10, não sabemos quando nós vamos deixar, né? Se nós cuidamos desse corpo que é uma veste temporária, mais cuidado ainda nós temos que ter com o espírito, que é imortal e é eterno e duradouro. Se já tens algum conhecimento cristão, cuida-te para não perder e intensifica estudando e trabalhando. É necessário estudo, trabalho, não é o trabalho de ganhar pão, não. Esse também é necessário, nós não podemos ser mais um peso para a sociedade. Esse também é necessário. Mas não é só esse, um outro trabalho. Um trabalho de um olhar, de uma fala, de um ouvido. Muitas pessoas às vezes precisam, né, que a gente ceda os nossos ouvidos, que nós tenhamos um olhar diferenciado, que nós possamos ajudar determinadas pessoas. Precisamos lavar, não é levar, não é lavar, tá? Lavar os nossos pensamentos, palavras e ações nas fontes do Cristo. A cada palavra nossa, nós deveríamos lavar nas fontes do Cristo. A cada nosso pensamento, quando nós pensarmos mal de alguém, deveríamos lavar esse pensamento e falar assim: por que eu estou pensando isso de pessoa, de determinada fulano? Não devemos pensar mal de ninguém. Não devemos fazer um pré-julgamento de ninguém. Falar também não. E nas nossas ações, nas nossas atitudes, menos ainda. Então, a cada atitude nossa, nós deveríamos também lavar nas fontes do Cristo. Corrigir os nossos sentimentos, aquele sentimento de maldade, de ruindade, que cada um de nós trazemos de outras encarnações, nós também precisamos corrigir, renovar tudo isso, né? Renovar as nossas aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Objetivo, crescimento, buscar crescimento. Não endureças o coração, movimenta no trabalho do zelo próprio, para que possamos nos envolver numa película protetora que se chama Jesus. Não nos afastarmos nunca dessa seiva, não nos afastarmos nunca de Jesus, que é essa película que nós precisamos tanto. Eu trouxe aqui uma imagem de uma parreira de uva, olha que bonito, né? Saborosas, devem estar docinhas, né? Pela foto, né? Essas uvas não escolhem quem vai chupar, qualquer um pode pegá-las e se alimentar delas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui num vídeo que eu vou passar, que se chama, que eu intitulei o nome dele Em Sentido da Vida. Prestem bem atenção no que essa pessoa vai dizer. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente
sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional do nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe, nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, a ditadura fez isso, e está todo, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa. A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e o astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. Essa é a verdade. Hã? Pena que esse cara partiu cedo. É, pena que ele partiu cedo. Esse é o supra inteligência. É verdade. Esse é inteligente. Esse é inteligente. É o Enéas. É o Enéas. Acima, a inteligência dele é magnífica, né? Tratarmos um com o outro como semelhantes, independente de cor, de raça, de país, de religião, não importa, nós somos semelhantes. Toda a matéria minha é igual a do Noel, do Soré, de qualquer um de nós aqui, é a mesma matéria. Não somos diferentes. Por que que nós temos que fazer distinção entre um e outro? Por que que um tem que passar fome e o outro tem tantas regalias? Nós temos que mudar isso. Ele termina as frases dele assim: quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que estou pensando somente em mim mesmo, eu não tenho o direito de estar vivo. Todos nós temos que pensar assim, né? Nós temos que ser útil para alguém, fazer alguma coisa para alguém, parar de olhar somente para nós, né? E como que é esse ser útil? Nós podemos começar já dentro dos nossos lares. Respeito, compreensão, tolerância, trabalho. Não pensar somente em si próprio, pensar em todos aqueles que estão dentro do nosso lar, não ser egoísta. Esposa, esposo, filhos, netos, genros, sogro, sogra, não importa. Somos todos semelhantes, somos todos em espírito, somos todos irmãos. E quando nós aprendermos a fazer isso dentro dos nossos lares, aí sim nós vamos expandindo lá para fora, na rua, no trabalho, na religião, onde nós estivermos, né? Tipo Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, e São Francisco, e tantos outros espíritos de determinada luz, né? Que vieram aqui no nosso plano e nos trouxeram todos esses ensinamentos. Então nós precisamos ser útil para alguém. Não pense somente em você mesmo. Não pense somente em si. Pense também no próximo. Vamos fazer alguma coisa para tornar o nosso mundo um pouco melhor. Bem, era isso que eu tinha para falar essa noite sobre as varas da videira. Espero que todos tenham entendido. Eu agradeço a todos, agradeço aos internautas. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de paz.